Passemos o grande expediente. Primeiro, vereador inscrito. Vereador Scalco. Senhor presidente, cedo meu espaço, vereador Bressan. Vereador Adriano Bressan, na tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Scalco por me ceder esse espaço. E a gente aqui vem muito preocupado, hoje, não só com Caxias do Sul, mas afeta Caxias do Sul, toda a Serra Gaúcha, todo o estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente, após 30 dias das enchentes que aconteceram, da tragédia, principalmente na região de Roca Salles, Mussum, o Vale do Taquari, a gente vem sofrendo com essas pontes que foram destruídas, com essas rodovias que hoje estão bloqueadas. E, infelizmente, vereador Fantinel, quando tu atrasa um dia de imposto, tu é penalizado. Mas quando o Estado, tanto a nível estadual quanto federal, não te dão nem a condição de tu produzir e escoar a tua produção, tu tem que arrumar alternativas, e as alternativas que tu arruma, vai acontecer o quê? Vai sair do teu bolso. Então a Serra Gaúcha, principalmente, que é rica, mas não rica em dinheiro, os pobres dos colonos lá, rica em produção, rica em trabalho, rica em quem quer desenvolver. E hoje, na região de Nova Roma do Sul, por exemplo, tem um prejuízo estimado em R$150 mil por dia, aonde a ponte está interditada. Então nós temos algumas imagens, pessoal, que vocês vão vendo. Ali é a de Nova Roma, por exemplo, né? Acho que ela vai passar, tem a de Nova Roma, tem umas que já não existe mais, essa é da BR-116. E aí, o que me indigna com tudo isso? Eu vou nominar aqui as rodovias e depois a gente vai falar. Então tem rodovias federais, BR-116, BR-153, BR-290 na região central, todas elas dessas que eu falei, no mínimo 2 interdições cada. A BR-293 na campanha também está interditada. A BR-116 entre Caxias e Nova Petrópolis, que já é uma novela, um filme, há quanto tempo que a gente não consegue desenrolar esse problema. E uma das mais graves, a BR-116, que atravessa todo o nosso país. Vocês imaginam a situação entre São Marcos e Campestre da Serra, que é onde coloca a imagem ali, que eles tiveram só a capacidade de ir lá colocar umas pedras. Ali é a imagem da ponte, olha lá como é que está a situação. E aí tu coloca a imagem, aquela que eles tiveram só o trabalho de pegar uma reta escavadeira, aquela que tem as pedras na frente. A outra, mais uma. Mais uma. Não, aquela que tem... Bom, daqui a pouco tu acha. Não é essa aí, mas é essa aí. Essa aí do jornal, que saiu no Jornal Pioneiro de hoje. Vocês imaginam que eles tiveram só a capacidade de colocar lá um material, interrompendo toda a estrada, vereador Rafael, o senhor que esteve em Brasília, e o município fica como? E o Estado faz o quê? Ficou só no discurso. Veio para cá a Janja, até a Janja conseguiram trazer. Mas as estradas não conseguiram, de forma nenhuma, aí, pelo menos ter uma empresa. Como que uma empresa não está trabalhando nessa ponte? Vamos esperar até quando? O Estado já entrou em estado de calamidade e poderia fazer as obras até sem licitação. Aí existem as rodovias estaduais, antes de passar a parte. A RS 130 no Vale do Taquari e Rio Pardo. Em Nova Roma do Sul, a 448. A RS 400 em Candelária. A RS 342 em Cruz Alta. A 814 em Nova Pádua. Todas elas contêm problemas. Aí as pontes, vou nominar aqui. Na RS 448 em Nova Roma, entre Farroupilha e Nova Roma, ponte caída. RS 129 entre Mussum e Roca Salles, ponte caída. RS 431 entre Bento Gonçalves e São Valentim, caída. BR 116 entre São Marcos e Campestre da Serra, não caiu, mas ninguém pode passar, acho que nem a pé. VRS 851 entre Serafina Correia e Nova Bassano,
ponte caiu. RS 129, entre Cotiporã e Dois Lajeados, ponte caiu. E até agora nada. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Fiuza, parabéns aí pela... Tem problema. Obrigado pela parte e parabéns pelo que o senhor está trazendo aí. Uma parte. Depois. Mas talvez seria interessante lembrar o senhor que a classe política que usa como profissão a política, né? Ela diz, e sempre disse, que o povo tem memória curta. Então o senhor pode ficar tranquilo aí que a partir de janeiro vai ter até helicóptero transportando ponte aí para deixar tudo pronto. É isso que eu penso. E essa é a tristeza do nosso país. É não se preocupar quando que acontece o problema e tentar resolver o problema pensando no povo e não em si mesmo. Então, assim, ó, eu duvido muito que isso vai ficar do jeito que está de janeiro para frente. Duvido muito. Mas até lá o povo vai continuar sofrendo. Obrigado, vereador. Mais 3 meses, infelizmente, né? Sua parte, vereador Fiuza. Sim, depois mais Obrigado, o tempo. Vereador Bressan. E essa crítica construtiva que o senhor está fazendo, agradecendo desde já a sua parte, não é crítica de governo A, B ou C ou D. Mas, falando especificamente do que está acontecendo atualmente, é mais fácil fazer um turismo de oportunismo e de viagem internacional do que fazer um turismo numa cidade que está atravessando por dificuldades, como o Estado, com essa dificuldade das enchentes, né? Lá em Alvorada, mais precisamente ali no bairro Americana, também alagou tudo agora, nessas últimas semanas. Então, é mais fácil fazer uma viagem de oportunismo internacional do que vir na Serra Gaúcha, ver o que é possível ser feito para que essas pessoas que se encontram ilhadas, que empresas voltem ao normal para poder fazer com que a sua produção, com que a economia comece a girar novamente. São situações, às vezes, fora da curva que a gente não consegue entender e compreender por que às vezes, existe mais esforços para umas coisas e menos outras. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. E a gente aqui não pode deixar de lembrar que toda a comunidade caxiense, que são mais de 600 mil habitantes, também ocupa essas rodovias. Também estão sofrendo. Então, não é, mas o Bressan está falando de um problema estadual. Não, não é. Atinge Caxias essa situação. E aí a gente vê a demagogia, vereador Schalco. Porque quando estava chovendo pedra, não estava chovendo uma chuvinha que nem uma garoa. Quando estava chovendo pedra, vereador Alberto Meneguzzi, o free flow ali entre Flores da Cunha e Antônio Prado, tinha 2 guinchos lá fazendo o trabalho. Então, a desculpa do mau tempo, ela parece que só existe quando é no poder público. Porque quando é no privado, eles fazem, trabalham, e que bom que trabalham. Mas por que não é assim também? A hora que a gente mais precisa, mas temos mau tempo, mas mau tempo é para todos. E ali entre Flores da Cunha e Antônio Prado, o Free Flow estava sendo instalado. Por quê? Porque é privado, porque vai ter cobrança. Uma parte, vereador. E aí, onde as pontes estão caindo, nada a gente vê. Sua parte, vereador Schalco. Parabéns pelo tema, vereador Bressan. E esse impacto que dá não é só no trânsito. Muitas empresas, até de São Marcos, dependem dessa estrada aí. Com o fluxo deslocando por outras estradas, essas empresas aí não vão conseguir manter empregos, não vão gerar impostos, e acaba o município como um todo perdendo empregos, perdendo arrecadação, atinge toda a população. E a gente nota, assim, nas notícias brasileiras, né, o governo federal tentando botar 1 bilhão na Argentina para tirar o candidato principal da concorrência, tentar barrar. Esse 1 bilhão nós poderíamos resolver todas essas pontes aí e ajudar muito o estado do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, são prioridades. Às vezes, talvez não pensem exatamente em resolver de forma rápida o problema, mas numa ideologia numa América do Sul inteira. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador. Parabéns pela sua exposição
É importante, sim, trazer todas essas citações e mostrar a realidade. Agora, essa fala do vereador Schalke é fake. Uma parte. Essa fala do vereador Schalke é fake. Nós temos que assistir a entrevista da Simone Tebet a respeito dessa questão dos valores do Brasil para a Argentina. Não vamos trazer informações erradas, né? Um banco de fomento em que a Simone Tebet o Brasil é um dos países que está nesse banco de fomento. E todos os países do banco de fomento aprovaram, menos o Peru, esse empréstimo para a Argentina. Então, por favor, né, vamos colocar as informações corretas. Segue a declaração. Para não politizar isso aqui, eu só quero trazer essa informação, porque eu assisti uma entrevista da Simone Tebet explicando essa situação. Mas parabenizar o senhor, que sempre é um fiscal dessas questões, e é importante trazer essas questões, independente de esfera federal, municipal, estadual, nós temos que cobrar mesmo. Obrigado. Vereador Alberto, o que eu quero realmente é o que o senhor falou por último. Eu quero realmente a cobrança, sabe, independente da questão partidária, porque o que afeta é toda a comunidade, tanto de Caxias, porque, mas em Caxias não tem ponte, né, porque não somos cercados aqui por grandes rios, enfim. Mas a gente tem que escoar a nossa produção e nós dependemos de todos esses municípios também, como os municípios dependem de nós. Vocês imaginam que nós estamos praticamente ilhados, tem que procurar outras alternativas, e essas outras alternativas geram valores, né, que a gente não estávamos aguardando, nos surpreende, porque se tu tiver que fazer 100 quilômetros a mais, 50 quilômetros a mais, vai sair do bolso de quem produz. Alguém vai ter que pagar. E nós estamos vendo que Nova Roma, por exemplo, pela ausência dos governos, tanto estaduais quanto federais, eles estão se reunindo, já parece que conseguiram em torno de 6 milhões de reais para tentar viabilizar a ponte, que vai praticamente a quase 20 milhões de reais. Então é muito dinheiro. E aí o próprio contribuinte, quem paga esse imposto, deveria receber de volta o quanto antes, né, uma ponte, né, que pelo menos fosse um quebra-galho, alguma coisa, né, não recebe. E aí tem que se reunir, se unir e tentar do próprio bolso ser pago. Isso é lamentável. Sua parte, vereador... O senhor pediu? Vereador Ues primeiro, depois o vereador Rafael. Vereador Bressan, concordo plenamente. Eu faço só um comparativo. Talvez parece até um dos menores. Nova Roma do Sul, o orçamento do município, 80% oriundo da agricultura. Eu estava ouvindo esses dias, os agricultores, para poder comercializar seus produtos, tem que fazer mais de 100 quilômetros a mais. De PSB. E parece que os governos não estão preocupados. Se o governo vai entregar uva lá 1,50, vai ter que fazer mais 100 quilômetros. Então, se colocar um pouco no lugar dessas pessoas. E concordo plenamente. Aquilo que tem interesse, o tempo não é o problema. Aquilo que a gente precisa, talvez, encontrar, que precisa demorar bastante para justificar valores, eu vejo nessa questão ali de Nova Petrópolis. Em torno de 22 milhões vai custar aquela obra. Então, o pior ali ainda nem começou. E me lembro aquela outra obra que custou 14 milhões e que a empresa que executou o serviço, depois terceirizada, disse, eu fiz a obra por 3 milhões e meio. E aí precisa demorar muito para justificar o porquê, vereador Sandro, que vai custar tanto. Infelizmente, o nosso país é assim, as obras públicas. Infelizmente. Vereador Rafael. Bom, vereador, o senhor está falando em construção de pontes, né? O muro do Colégio Imigrante ainda está lá para ser construído, ainda não foi, viu? Eu passo lá quase todos os dias e só desmancharam e agora está sem muro de vez, né? Então, se a gente for falar de obras. Mas eu quero só também restabelecer a questão da verdade, vereador. O governo federal está repassando 741 milhões de reais para os municípios afetados. Né? E aí serão distribuídos valores, já está sendo, né, para vários municípios, para questões humanitárias, mas só para a questão de pontes, vereador, tá? Para dar um número exato, desses 741 milhões, tá? Ele está sendo distribuído valores para a questão humanitária, enfim, são 72 milhões só para a construção de pontes de acesso. Esse dinheiro já chegou. Por que não faz? Mas daí não é o governo federal. Cadê os prefeitos? Não, mas eu estou falando do... entendeu? Uhum. O
O prefeito de Encantado, o prefeito de Ló está mandando a cada 2 dias, está mandando um caminhão-pipa para eles de água, sabia disso? O Samai está indo levar água até hoje lá para Mussum. Agora o prefeito de Encantado, isso aí foi o vídeo que viralizou, pegando uma caçamba lá e jogando as roupas, amassando tudo as roupas. Então tem que cobrar dos prefeitos também a questão da transparência, que é muito dinheiro que está indo para os municípios, e que bom, mas tem que ter transparência. Então, se fazer essas coisas no afogadilho, quem sabe esse dinheiro não seja aplicado para a devida finalidade. Mas o governo federal enviou quase 800 milhões de reais. Vereador Bueno, eu concordo que todos somos responsáveis, por isso que a gente está aqui na tribuna cobrando. Então, é responsabilidade de todo o agente público, né, e político. Mas não dá para uma BR-116 entre São Marcos e Campestre da Serra, que é federal, até agora, depois de 30 dias, nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é colocar aquelas pedras ali, ó. Só foi essa atitude do governo federal. E estou cobrando do governo federal, estou cobrando do governo estadual e estou cobrando, então, dos prefeitos dessas regiões que foram atingidas e nada fazem. Mas quem sofre não é o prefeito, não é o governador, não é é a economia, exatamente, são as pessoas. São as pessoas que produzem para pagar, principalmente, os impostos, que é os nossos salários. Sua parte, vereador Cadori. Vereador Bressan, é um tema que nós temos que realmente debater e chamar atenção. O governo federal esteve aí, o governo estadual também, mas o governo estadual mais presente, desde o primeiro momento. E o governo federal, enquanto o Lula viajava em outros países, o Alckmin veio, deu uma benzida na linguagem popular, mas nada efetivo. E como sempre, no Brasil, a gente manda impostos para Brasília e de lá para cá vem pouco. E esse, digamos, recurso teria que chegar aí para resolver rapidamente o problema. O Exército poderia ser chamado nesse momento. Ele já participou de algumas obras que eu acompanhei e deu resultado positivo. Então, o nosso presidente devia se preocupar mais com o nosso país e dar atenção para essas catástrofes que estão acontecendo e resolver, acolher o povo, e não está fazendo da forma que deveria. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Rose. Bom, primeiro eu acho que as verdades novamente têm que ser ditas, né? Não é verdade, vereador Cadori, que não veio nada, só veio pessoas aqui para o Rio Grande do Sul. Já foi dito inúmeras vezes os valores e quanto o governo federal contribuiu aqui. Se tem que ser cobrado, tem. Vamos ser coerentes, eu falei ontem da coerência, vamos cobrar de todos os governos, estadual, municipal, federal, inclusive em todas as épocas, não só nesse ano. Segundo, essa discussão do banco, recomendo também, vereador Meneguzzi, assistir a entrevista da Simone Tebet, onde ela deixa bem claro que não é dinheiro brasileiro, que ela não consultou o presidente Lula, porque é um banco, o CAF, né? A CAF é um banco que ela tomou a decisão como governante deste banco e não saiu dinheiro do Brasil para ajudar a população brasileira, argentina. Então, por favor, né? Eu acho que sim, cobranças têm que ser feitas. Eu vou cobrar sempre do governo que for. Agora vamos cobrar de todos e de forma igualmente. Obrigada. Né? Vereador Zanquim, para dar tempo aqui. Rapidinho, vereador Bressan. Vamos colocar as ordens aí. Esse dinheiro no CAF é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. O Brasil é o principal participante desse fundo, com 37,3% de participação. Todos os órgãos de imprensa, e acredito nos jornalistas, né, todos informaram que o Lula falou com a Tebet para que liberasse um valor de 1 bilhão para servir de aval junto ao FMI, porque a Argentina não tem mais crédito junto ao FMI. E a Argentina precisa de 7,5 bilhões, vereador Bressan. 7,5 bilhões, tá? Com esse aval, o dinheiro é para servir de aval para pegar mais dinheiro no FMI, certo? E esse dinheiro do CAF vem da onde, vereador Bressan? Declaração de líder para a bancada do PT. Da onde que vem o dinheiro do CAF? Né? BNDES. Tá? Então a gente tem que cuidar. E da onde vem o dinheiro do BNDES? Do povo. Qual é o destino do dinheiro do BNDES? Para onde tem que ir a grana do BNDES? Essa questão só para ficar claro, né? Não é fake news, talvez incompleta a informação.
Mas se nós pegarmos a linha toda, sim, é uma intervenção séria lá. Parabéns pelo tema, é isso que a gente precisa mesmo. Estrada é progresso, né? E não dá para ficar assim dessa forma. Seja qual partido, qual governo, quem for, nós temos que resolver esse problema. Obrigado. Pois é, vereador Zanquim, infelizmente a gente sabe aqui que a gente tem muita dificuldade do aeroporto, então para escoar por aeroporto é difícil, não temos, praticamente só temos o internacional. Por águas a gente sabe como é que está a situação, não tem porto, falo do porto. Então nós temos as estradas, agora caíram as pontes, está difícil. E são 6 pontes aqui que eu nominei, 6. E vou cobrar então que o governo estadual, já que recebeu, pelo que estão dizendo aqui, só para concluir aqui, senhor presidente, pelo que foi falado, o dinheiro já deve estar em caixa. Eu não sei, foi o que foi falado aqui, que o dinheiro já está em caixa. Então, que o governo estadual faça urgente a contratação das empresas para poder consertar ou construir essas novas pontes aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Grande expediente, Rafael Bueno, na tribuna.